Lucas 19, versículo 10, nós vamos ver também a uma só voz. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez agradecer o Teu nome, pela nossa vida, pelo perdão, pela comunhão que temos com o Senhor, pela disposição de estarmos em Tua casa nesta manhã, e pedir a Deus que fale a nossa vida, fale ao nosso coração, para que tenhamos cada vez mais, ó Deus, um coração devoto, confiante e esperançoso no Senhor. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e manter a Bíblia aberta em Lucas capítulo 19. Irmãos, Jesus Cristo, depois da morte e ressurreição, ele deixou aquela grande comissão dizendo: ir e fazer discípulos de todas as nações, e dizendo, batizando, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas era para ir, ele disse, para todo mundo. Quando você olha Atos capítulo 1, verso 8, a promessa de que a igreja primitiva receberia o Espírito Santo, claro, também sobre nós até hoje, ele disse: assim seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. E olhando de lá para cá, de repente aqui é os confins do mundo, mas tínhamos essa promessa de Cristo, ao mesmo tempo uma missão que recebemos de Cristo, para a igreja caminhar e proclamar o nome dele, né, às nações, às pessoas, aos indivíduos, principalmente com respeito a pessoas perdidas que precisavam entender a história de salvação. E aí passam-se esses 2000 anos, e aí a pergunta que se faz hoje é: quem hoje se considera perdido? Já que nós temos uma diversidade muito grande de crença, como tinha antigamente, mas hoje, por causa aí talvez da tecnologia, tem se dito que o importante é cada um ter a sua verdade, cada um ter a sua religião. Aí se proíbe se fazer discipulado, quando vem aí leis ou determinações que é preciso ter tolerância religiosa. Qualquer coisa hoje é tido como intolerância religiosa. Então cada um deve ter a sua verdade, cada um ter a sua religião. Então prossegue. Então, mas se a igreja é deixada no mundo até a volta de Cristo, a Bíblia diz que há uma principal mensagem da igreja, que é proclamar a mensagem de Cristo a todos que precisam e têm necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Aí a gente precisa ir nos rastros bíblicos. A Bíblia, no Salmo 51:5, ela diz assim: ó, eu nasci em iniquidade, como é o resto do verso? E em pecado me concebeu a minha mãe. Então tá. Romanos 3:23. Como é que diz? Tem certeza? E o 6:23 de Romanos? Irmãos, ele diz o seguinte: olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E João 3,16, que eu acho que vocês sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito e não primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso faz muita diferença ao João 3,16, sobre Jesus Cristo deu o seu Filho unigênito, não primogênito, como alguns acreditam. Isso deu muito pano para manga tempos passados. Mas nós somos filhos de Deus adotivos em Cristo, porque diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus por causa de Cristo. Então, se todo ser humano nasceu em pecado e destituído está da glória de Deus, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se todos pecaram e destituídos estão longe da glória de Deus, e Timóteo
vai dizer que, portanto, existe só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se há um só Deus e um só mediador, e a humanidade continua caminhando a passos largos em direção ao inferno, e à noite nós vamos falar sobre esse tema, que o inferno está logo ali, aí você precisa vir para ver onde é que está o inferno, tá? E se você não está na lista de ir para lá. Então, mas nós estamos vivendo em dias que há uma luta para que não se creia que o inferno exista, não se creia que o ser humano está perdido, não se creia nem que o Cristo é o Salvador. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua crença, cada um deve agir conforme ele quer. E então a igreja cristã começa a misturar também a sua principal mensagem, que a igreja cristã começa a reunir para ter lá um momento de louvor, um momento agradável. Só isso, você recebe uma injeção de ânimo, volta para casa feliz da vida, mas não reconhece pecado, não evangeliza, não tem um compromisso com a sociedade, não tem uma disposição para proclamar a mensagem do Senhor. Você vai simplesmente existindo e cantando e determinando, ordenando, tomando posse, declarando: vire para o seu irmão, vire para a sua irmã, declare isso, profetize aquilo. Isso não tem na Bíblia, mas só profetiza e declara coisas boas. Então volte os olhos aí para o Lucas 19:10, qual foi a principal missão de Cristo, o que é que ele veio fazer? Ele está na casa de Zaqueu, publicano, e alguns questionam a própria missão de Cristo, e aí ele responde o verso que nós lemos, que é o verso 10. Ele diz: porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Deus homem que se fez carne, o Deus que se fez carne, ele disse: olha, ele veio buscar, veio salvar o que está perdido. E todo ser humano nasce em pecado e foi concebido em pecado, diz lá o Salmo 51:5, e todos que não creem em Cristo como Senhor e Salvador continua perdido. E se não crer, continuarão perdidos. E se não crer, havendo conversão, vão para o inferno. Isto é fato. Então a igreja, ela não pode perder de vista a missão principal dela. Nós, individualmente, temos a responsabilidade de anunciar, proclamar o Evangelho de Cristo. E as pessoas sem Cristo estão perdidas. O cantor antigo, ele já cantava que não existe pecado rasgado no sul do Equador. E tem muita gente dizendo atualmente que pecado é apenas uma ilusão ou uma maneira de se tentar podar, tolir o povo, né? Mas o pecado não existe, é fruto da cabeça, que Deus ama todos. E nós temos aí a religião universal, quando eu digo universal, que todos creem no mesmo objetivo, a igreja inclusiva, a igreja dos desigrejados, a igreja daqueles que ninguém tolera. Venha para cá, que aqui a gente tolera todo mundo. E a Bíblia diz: olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não tem igreja dos excluídos, ou igreja da inclusão do jeito que está, ou então a igreja de que todos serão salvos porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor e Deus é justiça. Então ele veio buscar, ele veio salvar, ele veio exatamente trazer uma mensagem àqueles que estavam perdidos. E sem Cristo todos estão perdidos e destituídos estão da glória de Deus. Então nós, como igreja, temos a missão de evangelizar, de proclamar a libertação. Isaías 53 é o grande texto do Velho Testamento que fala e confronta esse perdido, quando ele diz que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas que não tínhamos pastor, e ele disse: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que individualmente ou como igreja não se pode perder a missão de Cristo de vista, para aderirmos à tendência da atual geração, ou de tanta gente proclamando que igreja como eram os antigos antigamente, ou na Bíblia antiga, não é mais necessária hoje.
Afinal de contas, a igreja hoje é diferente, a igreja hoje tem a adoração diferente, a igreja hoje ela se torna uma com o mundo, e então isso não é bíblico, nunca foi, nunca será, porque a igreja de Cristo é uma geração que é chamada e comprada pelo sangue de Cristo. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Na oração de João 17, Cristo diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele disse: Pai Santo, ela não é do mundo, como também eu não sou, mas como eu fui enviado ao mundo, também ela é enviada ao mundo. E Cristo ora e diz: Pai Santo, não oro só por estes que me destes, mas por todos quantos vierem a crer em Ti. Então a igreja, nós da igreja de hoje, também somos frutos da oração de Cristo, lá em João 17, quando ele diz que ora por aqueles que haviam de crer. E se então nós cremos, então nós somos fruto da oração de Cristo. E ainda mais, Cristo diz que depois da ascensão está à destra de Deus, e aí de lá ele ainda intercede por nós. Então Cristo veio nos buscar, salvar. Cristo ainda ora por nós, e Cristo sustenta a igreja. Por isso as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e que tenhamos ousadia de continuarmos como sal da terra e como luz do mundo. A igreja não se curva diante dos absurdos que nós estamos vivendo todos os dias. Pastores sem convicção, missionários e pastoras, apóstolas, a liderança religiosa sem nenhum conhecimento bíblico, sem nenhuma convicção bíblica, nem mesmo sabendo para onde está conduzindo o rebanho. Apenas é um movimento e não uma igreja que é corpo de Cristo, o corpo militante de Jesus Cristo. Vamos colar a cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, mais uma vez nós queremos agradecer o Teu nome, que como igreja devemos seguir firmes e inabaláveis no Senhor, convictos de que a porta do inferno jamais prevalece contra a igreja do Senhor. E ó Deus, os salvos, regenerados, comprados pelo sangue de Cristo, eles permanecem inabaláveis no Senhor até a volta do Senhor. Fica, pois, ó Deus, conosco e nos abençoe nesta manhã no estudo e meditação da Tua palavra, agora em salas, que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, que fazem parte deste rebanho, mas que a Tua bondade e graça esteja sustentando e guardando cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ser divididos em salas.